Shalom, shalom, shalom. Laila Tove, uma boa noite a todos, nossos ahim, nossos irmãos que estão participando dessa transmissão ao vivo da nossa sinagoga Beit Shalom. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, podendo participar de mais um culto ao Eterno, mas mais uma adoração, mais uma busca, mais uma intimidade com o Eterno. Amém? Essa noite nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra do Eterno e eu quero que o Eterno fale com cada um de vocês, com cada membro dessa família Beit, ok? Que o Eterno venha com a sua palavra e que o Ruach HaKodesh, que convence-nos do pecado e da justiça, que ele venha nos instruir agora, nesse momento, para que nós possamos evoluir quanto pessoas, possamos estar buscando o Eterno em espírito e em verdade. Porque apenas conhecendo o Eterno, conhecendo os seus princípios, os seus fundamentos, as suas ordenanças, aí sim nós podemos dizer que servimos ao Eterno de todo o nosso coração. Nós vamos agora então entrar no nosso estudo, a nossa ministração de hoje. O tema da ministração é Esh-Zarar, ou seja, fogo estranho, Esh-Zarar. Então nós vamos entender, vamos aprender um pouco sobre essa passagem que está no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 9. Também vamos passar por Shemuel, Bet, que é o 2 Samuel, e Ishayahu, capítulo 29. E vamos ver mais alguns versículos que o Eterno for falando conosco, ok? É uma honra muito grande estar com vocês. Meu nome é Moré Cleiton Campos e vamos aprender juntos nessa ministração. Amém? E diz assim, ó, em Vaikra, capítulo 9, versículo 23. E vindo Moshe e Aharon na tenda do encontro, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória de Adonai apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante de Hashem, Adonai, e consumiu a oferta de Olá, que é a oferta de elevação, e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Aleluia. Nós vamos ver aqui, nesse versículo, que Moshe e Aharon, eles entraram na tenda do encontro, ou seja, no Mishkan, que aqui era a inauguração do Mishkan. O Eterno deu uma ordem ao seu povo que fizesse o Mishkan, que era a tenda do encontro, onde o Eterno iria encontrar com o seu povo e iria ali se manifestar para o seu povo. Então, Moshe e Aharon entram na tenda do encontro e para a inauguração do Mishkan, ok? Eles iam inaugurar, iam fazer a primeira oferta, que era a oferta de elevação do povo, do povo para com o Eterno, ok? Nós vemos aqui que quando eles fazem isso, quando eles começam a inaugurar o Mishkan, obrigado, estou a roubar. Quando eles inauguram o Mishkan, o Eterno, alegre, aceitou essa oferta de elevação, que era uma oferta que o povo fazia como agradecimento, que era uma oferta para que o povo se elevasse espiritualmente, era uma oferta alçada, de todo o seu coração era feita essa oferta, ok? Então o fogo saiu, diz a palavra, ele saiu de Adonai, ele vem, que era um dos milagres que acontecia no Mishkan, ele veio diretamente do trono de Adonai, do Eterno, e ali salpica, ou seja, envolve toda aquela oferta e queima aquela oferta, simbolizando ali a
a aceitação do eterno, daquela oferta para o eterno. Aqui nós vamos ver o fogo, o estove, o fogo bom, porque era uma oferta boa, era uma oferta que foi aceita pelo eterno. Lembre-se que a nossa ministração é Exará, fogo estranho. Mas nós começamos a ministração e eu quero te mostrar aqui, te ensinar que existe o fogo bom, o fogo estove, ok? E aqui, nesse momento, foi o primeiro fogo, o primeiro estove, fogo bom, que o eterno, que saiu do trono do eterno, diretamente consumiu aquela oferta. Irmãos, nesse momento, todas as coisas que foram feitas foi por ordenanças do eterno. O eterno instruiu o seu povo a se prepararem, a prepararem o Mishkan, a prepararem as ofertas, a se santificarem. Ficaram 7 dias na frente da tenda do encontro, ou seja, na frente do Mishkan, se purificando, para que no 8º dia, no Shemini, como nós aprendemos nessa paraxá passada, em Shemini, no 8º dia, o eterno então iria dar a ordem para a inauguração do Mishkan, e a primeira oferta iria ser queimada pelo eterno com o estove, o fogo bom, o fogo agradável, o fogo que o eterno mandou diretamente do céu. Quando as coisas do eterno são feitas, quando nós praticamos algo da parte do eterno, segundo o propósito, segundo a ordenância do eterno, segundo aquilo que o eterno ordenou para que fizéssemos no tempo do eterno, o eterno então, ele se agrada desse trabalho, dessa oferta. E aí, o Rua, que simboliza assim, o fogo do eterno, ele faz com que as bênçãos do eterno se manifestem em nossa vida. Esse é o fogo tove, é o fogo bom, é o estove, ok? Quando você ouve o eterno, quando a sua intenção no coração é única e simplesmente, exclusivamente, servir ao eterno de todo o seu coração. Por isso nós declaramos agora no Shema, que essas palavras sejam no seu coração, que você ame o eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu poder. Quando nós nos manifestamos assim para o eterno, e não há segundas intenções no nosso coração, o fogo do eterno vem sobre o seu povo, aliás, sobre a sua oferta, e ele aceita assim o seu trabalho, e ele aceita assim o seu comportamento, vamos dizer assim, ok? E você se torna uma oferta agradável ao eterno. Moré, mas hoje nós não temos mais o templo, hoje nós não fazemos mais esse tipo de oferta. Não fazemos mesmo. Você tem razão. Só que a oferta hoje que o eterno reconhece em nós são os nossos comportamentos. Aquilo que nós fazemos perante o eterno, como nós vivemos perante o eterno, como nós estamos vivendo perante os nossos irmãos, como as pessoas veem, como nós estamos levando o nome do eterno perante a sociedade, perante aqueles que não conhecem e que conhecem ao eterno. Isso é uma oferta agradável. Por isso que Shaul Shali, o apóstolo Paulo diz, apresentai-vos ao eterno com vossos corpos como oferta agradável ao Senhor. É isso que ele está dizendo, uma oferta agradável. Nós entendemos que o eterno, ele não vive, ele não habita em corpo, em templo feito por mãos de homens. Mas ele habita aonde? No seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Rua. Então, para que o eterno se agrade de você, a sua conduta perante o seu semelhante, ele tem que ser uma conduta de oferta. Ele tem que ser uma conduta reta. Porque você vai levar o nome do eterno. Você vai levar ali e você vai manifestar a glória do eterno na sua vida, caso você tenha a intenção, com amor e com perseverança, de fazer a vontade do eterno. Não por puro egoísmo, não por pura vontade sua, mas por único e exclusivamente amor e temor do
eterno. Amém? Aqui então nós vemos que Moshe e Aharon fizeram o que era bom diante do Eterno. E o Eterno recebeu aquela oferta e o fogo desceu. Isso era o que acontecia no Mishkan. Quando o Eterno recebia a oferta que era trazida por ele. Existia, por exemplo, 2 tipos de oferta que eu posso dizer. Além dos vários, de 5 tipos que existia, 2 eu posso dizer para você aqui nessa noite. Que era a oferta que era feita individualmente, onde a pessoa chegava e entregava a sua oferta perante o Eterno, pedia perdão pelo seu pecado, recebia o seu perdão, ok? Do Eterno, se caso o Eterno entendesse que o seu coração era sincero perante ele. E existia uma outra tipo de oferta que era feita em Yom Kippur, que era o dia do perdão, que essa oferta era feita de forma coletiva, para que o povo de Israel recebesse o perdão. Ok? Moré, mas como que isso funcionava? Não era uma oferta só? Sim. Em Yom Kippur era uma oferta sim, mas para todo o povo de Israel. Então aqui nós vamos entender que o Eterno trata com o povo de Deus em coletivo, mas também trata com o indivíduo, o filho, o servo de Deus, indivíduo. Ok? E é nesse ponto que nós vamos ver essa noite, ok? Agora, vamos entender um pouco, entrando agora, eu fiz só uma explanação, agora nós vamos entrar então no Exará. Vaikra, Levítico, capítulo 10, está escrito assim, no primeiro versículo. E os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho, zarar, perante Adonai, o qual não lhes tinha ordenado. Então saiu o fogo de diante de Adonai e os consumiu e morreram perante Hashem. Note aqui que nós vemos alguns versículos atrás, no capítulo 9, que Aharon e Moshe, eles fazem uma oferta para o Eterno, e o Eterno recebe essa oferta e derrama fogo do altar do Eterno sobre aquela oferta. Agora, em contrapartida, nós vamos ver os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, que tomaram o incenso, cada um o seu incensário, e puseram fogo nele, e ofereceram a Hashem, Adonai. Porém, Adonai não recebe esse fogo. Adonai agora, ao invés de receber esse incenso, essa oferta, que era uma oferta também, agora Adonai, ele faz com que saia um fogo, não para queimar a oferta, mas para consumir Nadav e Avihu, os filhos de Aharon. Talvez você poderia me perguntar aqui, Moré, mas não está escrito que deveríamos fazer a oferta com incenso? Não está escrito que aqueles 2 filhos de Aharon deveriam trazer um incenso e colocar fogo, incenso sobre o fogo, e assim subir ali aquele incenso ao Eterno? Está escrito sim. Agora, o que nós precisamos entender é que aqui, a forma com que foi feita, a forma com que os 2 filhos de Aharon prestaram esse serviço não foi aceita ao Eterno. E nesse ponto nós temos que atentar. Muitas vezes, aquilo que nós achamos, por isso que o achômetro, o achar, é uma ciência muitas vezes não exata e muitas vezes propensa ao erro. Na maioria, quase 99% das vezes. Quando você acha algo da parte do Eterno, antes de consultar o Eterno, e faz algo que não é autorizado ou não é no tempo que o Eterno estabeleceu, muitas vezes o Eterno, ele recusa a sua oferta, o seu trabalho. Aqui nesse momento, achando ser algo bom de se fazer, aqui nós vemos que os 2 filhos de Aharon,
eles praticaram, eles apresentaram um Eshzará, um fogo estranho diante do Eterno, de Adonai. E Adonai não aceitou esse fogo. Muitas vezes, quando você quer tomar a frente do Eterno, você quer fazer algo do seu jeito para o Eterno, e não do jeito do Eterno, muitas vezes ele vai recusar a sua oferta. Muitas vezes ele vai olhar as suas atitudes. Até agora você entendeu que oferta hoje são atitudes. A sua atitude perante o Eterno vai ser recusada. A sua atitude perante o Eterno vai ser para ele um Eshzará, um fogo estranho. Nós vamos entender que os sábios, o porquê, os sábios vão dizer para nós, os sábios do Talmud, os sábios rabínicos, vão dizer para nós algumas coisas que nós vamos entender a personalidade desses dois rapazes, desses dois filhos de Aharon. Nadav e Avihu eram dois discípulos esforçados, porém havia dentro deles um desejo de serem reconhecidos pelo povo. Eles eram, sim, discípulos dos dois homens mais, vamos dizer assim, mais tzadik que existiu, Moshe e Aharon. Moshe era o dito homem mais humilde que já existiu na face da terra. E depois o Eterno trouxe o Mashiach e Yeshua. Mas o Mashiach e Yeshua é o nosso Messias. Até o Mashiach e Yeshua, o homem, o tzadik, que não havia existido ainda, igual era Moshe. E agora você vê dois discípulos que eram homens considerados tzadik, santos, perfeitos, mas havia algo, um desejo dentro deles, um desejo de ser reconhecido perante a congregação de Israel. Eles precisavam chamar a atenção do povo de Israel. Eles dois queriam ter o reconhecimento do povo de Israel. E isso cegou o entendimento desses dois rapazes. Isso fez com que eles praticassem algo que foi abominável diante do Eterno, porque eles passaram à frente da vontade do Eterno. Eles, vamos dizer assim, eles fizeram algo que desagradou ao Eterno. Quando a palavra fogo é manifestada aqui, o fogo que eles apresentaram, apesar de ter sido um fogo tirado, que eles fizeram, porque o fogo tinha que ser tirado do altar do sacrifício, para colocar no incensário. Eles chegaram com outro fogo que não era do altar, eles fizeram um fogo deles mesmos, um fogo do seu próprio eu, um fogo da sua vontade, e apresentaram aquele fogo e colocaram no incensário, e colocaram as ervas, e assim apresentaram o incenso ao Eterno. E ali eles fizeram algo abominável diante do Eterno. Eles quebraram a santidade que deveria ter aqueles utensílios. Aqueles utensílios eram santos, eram separados, e não podia entrar ali outro fogo que não fosse o fogo do altar do sacrifício. Mas eles ultrapassaram a linha da santidade, ultrapassaram a linha da liberdade que o Eterno deu para eles. E quantas vezes, na ânsia de sermos reconhecidos, na ânsia de você fazer algo para receber de alguém, ou talvez a sua congregação, ou talvez a sociedade onde você está, você passa à frente do Eterno. E ali você cai na ideia de apresentar o fogo estranho ao Eterno. Olha, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a coisa que mais atrapalha o homem é quando o homem ele quer passar à frente do Eterno. Ele quer tomar o lugar, por exemplo, do seu líder. Ele quer tomar lugar da sua congregação. Ele não quer esperar o tempo onde ele será honrado, onde o Eterno vai usar ele da forma que ele usar e onde que ele quer usar. Mas ele quer dar o seu jeito. Ele quer fazer a coisa da sua forma. E ele não quer esperar os planos e os propósitos de Deus, do Eterno, se cumprir
na sua vida. Aqui esses dois representam aquelas pessoas que por vaidade têm perseguido os seus líderes, têm perseguido aqueles que trazem muitas vezes o alimento, trazem para ele a unção, trazem a ele a bênção do eterno. Mas eles têm querido atenção que não é devida a eles no momento. Esses dois homens já estavam numa posição de destaque, mas a soberba fez com que eles quisessem aparecer ainda mais que Aharon. Apesar de fazer o serviço ao eterno ser uma bênção, nesse caso o intuito era individual e orgulhoso. Eles queriam fazer o serviço e não era para eles fazer o serviço. O serviço era para ser feito por Aharon, que era o sumo sacerdote. Aharon deveria fazer isso e não eles. Mas eles, se precipitando, tomaram a frente e apresentaram então um Yesh-Zará, um fogo estranho perante o Eterno. Será que onde você está congregando hoje, será que na casa que você tem servido ao Eterno, as suas atitudes têm sido atitudes de ser um servo bom, de ser um Aharon, um sumo sacerdote que esperou a ordenança do Eterno, assim como Moshe, que esperou o tempo do Eterno para que ele fizesse o serviço para o Eterno? Ou você tem sido como esses dois jovens que apresentaram um fogo estranho? Quantas vezes você não tem honrado os seus líderes, você não tem honrado a sua congregação, mas você tem apontado, você tem julgado seus pastores, seus líderes, seus roxins, seus morins, seus professores, seus líderes. Quantas vezes dentro de você não tem torcido, você não tem feito, torcido a favor da sua congregação? Mas você tem querido, desejado que tudo dê errado, para que assim, talvez, você possa dizer, bem que eu avisei. Eu não falei? Eu não falei? Ou você pensa no seu coração, eu vou armar uma situação para que o líder, ou para que a congregação, aconteça algo na congregação, para que eles precisem de mim. Morema, o que você está falando hoje? Moré, hoje, mas você não é assim que você ensina. Não sei. Quem te convence não sou eu, é o Rua. As minhas palavras, elas não podem mudar nada na sua vida, se não for pela unção do Rua. Então, se o que eu tenho dito aqui, se esse ensinamento tem chegado até você, porque você, nós precisamos nos consertar. Nós precisamos ver a diferença e entender a diferença do santo e do profano. Depois que isso acontece, o Eterno fala para Moshe e mostra para Moshe, vocês precisam ver a diferença do puro e do impuro, do santo e do profano. Mais um pouquinho ali, no capítulo 11 de Levítico, de Vaikra, o Eterno então nos dá os ensinamentos, as ordenanças, as instruções para a lei da Kashrut, a lei Kasher. Ou ele diz, vocês não podem comer porco, vocês não podem comer animais impuros, porque vocês precisam ver a diferença do que é puro e do que é impuro, do santo e do profano. Você como um judeu, você como um enxertado em Israel, na oliveira, fazendo parte, co-herdeiro com o Mashiach Yeshua, com Jesus. Você, nós precisamos saber a diferença do puro e do impuro, do que é certo e do que não é certo. Não é a sua, não é a minha vontade, mas é a vontade do Eterno que deve prevalecer na sua vida. É o tempo do Eterno na sua vida, não é o meu tempo, não é o seu tempo. Não é tomando a frente do Eterno que nós vamos conseguir cumprir a vontade do Eterno. Olha só,
deveriam usar o fogo que estava no altar, quando o Eterno desse a ordem, não qualquer fogo. Desejavam o lugar de Aharon e Moshe. Diz o Talmud que eles andavam com Moshe e Aharon, mas os dois se cutucavam ao outro e diziam assim: olha, quando é que esses dois vão partir para que a gente assuma o lugar deles? Olha, Moré, mas o que você está falando? Eu estou dizendo que eles intentavam, entre os dois, assumir o lugar de Moshe e Aharon. Quantas vezes você, ou talvez, acredito que não, quero acreditar que não, mas quantas vezes você intentou assumir o lugar do seu líder? Quantas pessoas eu vejo querendo tomar o lugar do seu líder, tomar o lugar daquele que está fazendo, cumprindo ali a propósito do Eterno, está servindo ao Eterno. Muitas vezes ele nem sabe que você pensa isso dele. Ele nem imagina no coração dele, do seu líder, do seu roche, ele pensa que você o ama, que você deseja coisas boas para ele, porque é isso que ele deseja para você. Mas você tem visto ele pelas costas. Você tem desejado o mal para ele, para a sua congregação. Você tem intentado no seu coração contra a obra do Eterno. Pois eu quero dizer, não é contra a obra do Eterno, é contra o próprio Eterno que você tem feito isso. Moré, hoje a vara está difícil, está pesada. Bem, que o Rua, ele venha falar com você. Que o Rua venha te instruir. Ok? Olha só o que está escrito em Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. E Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Eterno, com toda a sorte de instrumentos feitos de madeira e cipreste, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nahon, estendeu a usar a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Eterno se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Se você ler essa história, você vai dizer: Moré, mas Uzá, ele simplesmente tentou salvar a arca. A arca iria cair, e se caísse, as tábuas da lei iriam cair, a vara de Aharon iria cair, o maná iria cair por terra, iria ali, ia fazer, contaminar todas aquelas coisas santas, Kadosh. Você poderia me dizer isso, dizer: Moré, o que ele fez, o que Uzá fez, simplesmente foi salvar a arca. Note que está escrito aqui, ó: os bois deixavam pender a arca. Ali, os dois filhos de Avinadav, eles estavam conduzindo aquela arca, conduzindo o carro de bois que levava a arca. Arriou à frente e Uzá, que significa ajuda, estava atrás. Só que Uzá tem um segredo que os sábios dizem, que Uzá, ele intentava no seu coração, ele viu a arca pender, ele viu que poderia a arca cair, que a arca poderia ali, segundo o saculejar daquela carroça, que a arca poderia cair, porque não estava calçada devidamente. E ele desejava no seu coração: se a arca cair, eu vou salvar a arca. Se a arca cair no chão, antes de cair eu vou salvar a arca, eu não vou deixar a arca cair. Porém, ele tentava ali naquele momento, se ele salvasse a arca, ele seria o salvador da arca da aliança. As segundas intenções já estavam no coração dele. O orgulho dele queria que ele fosse reconhecido como o salvador da arca da aliança. A kavaná dele era ele ser reconhecido, ele receber a glória de salvar a arca do Eterno. Talvez você poderia pensar: mas não tem problema nenhum de eu querer ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo que eu fiz. O problema é que a segunda intenção do coração, do seu coração, do meu coração, ele pode causar um dano irrepreensível no povo de Israel.
o Eterno ordenou que ninguém tocasse na arca, a não ser os levitas, através das varas que transpunham a arca. Ali, apenas nas varas, eles poderiam colocar as mãos. E na arca não poderiam colocar as mãos. E quando Uzá colocou as mãos na arca, ele estava infringindo uma ordenância que foi dada ao povo de Israel. Ele estava trazendo a contaminação para dentro do povo de Israel. E as pessoas poderiam então entender naquele momento que se Uzá colocou a mão na arca, então qualquer pessoa poderia colocar a mão na arca. Muitas vezes, por ouvir o nosso orgulho, nós não estamos ouvindo a voz do Eterno. Nós nos tornamos cegos. E o Eterno vê isso como exarar, fogo estranho diante do Eterno. E ele não contempla o fogo estranho. Ele não aceita fogo estranho. Ele julga e ele condena o fogo estranho. Amém? Olha o que diz Yeshayahu, capítulo 29. Porque o Eterno disse: uma vez que este povo se aproxima de mim, e com palavras vazias, e a honra que me conferem não é verdadeira, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de origens humanas. Olha o que Yeshayahu, Isaías diz. Que esse povo, o Eterno dizendo, uma vez que esse povo se aproxima de mim com palavras vazias, e a honra que conferem não é verdadeira, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e de origens humanas. Ele está falando daquela pessoa que se mostra um santarrão, daquela pessoa que se porta como um verdadeiro judeu, que pratica as mitzvot, que é um exemplo de pessoa, mas o seu coração está longe do Eterno, está longe. A verdadeira adoração está longe dele. O Eterno não tem contemplado, não tem visto dentro do seu coração a humildade de servo, mas tem visto um religioso, muitas vezes ortodoxo, que cumpre fielmente os seus preceitos, mas o seu coração está longe. Porque quando ele cumpre algum preceito, quando ele cumpre alguma mitzvah, a intenção do seu coração é que todos vejam o que ele faz. Todos contemplem o que ele faz. E todos honrem ele por ele fazer. É o que Yeshua diz. Não sejam como os fariseus, como aqueles fariseus, não sejam como os hipócritas, que oram, simplesmente para que as pessoas contemplem o que ele faz. Mas quando orares, entre no seu quarto em secreto, e em secreto fale ao Eterno: Avinu Manukeinu Sheba Shammai, Pai nosso que estás no céu. O Eterno, ele quer ver, ele olha, ele quer contemplar o seu coração, a sua intenção quando você praticar a mitzvah. Quando você subir num púlpito como esse, para levar a palavra do Eterno, o que importa não é você estar subindo aqui no púlpito, não é você dizer, eu faço, eu aconteço, mas o que importa é que quando você disser essas palavras, que o Eterno colocar na sua boca, que o Rua colocar na sua boca, levar até as pessoas que estão ouvindo, que essas palavras, elas façam a diferença na vida da pessoa. E que através dessas palavras as pessoas mudem. Então você é apenas uma ferramenta, um vaso. Você precisa entender que nós aqui, somos vasos e somos simples servos do Eterno. A posição de maior destaque é aquele que serve. Yeshua nos ensinou isso. Você quer ser maior que todos? Seja servo de todos. Não queira que o seu nome seja enaltecido.
Porque o único nome que precisa ser enaltecido é o nome do Eterno. É o nome de Adonai. Não é o seu. Não queira parecer mais do que você precisa. Ou mais do que o Eterno. Então existem pessoas. Não adianta você andar de kippá, de talit katã, de como um verdadeiro judeu, deixar o peiote. Não adianta você usar a barba grande. Não adianta que as pessoas veem em você um cumpridor de mitzvot, se a sua conduta para o seu próximo está sendo diferente, se com o seu líder você não tem honrado ele, se a sua congregação não está sendo honrada, se no seu Facebook você posta qualquer coisa menos a palavra do Eterno, menos a congregação onde você se alimenta, onde o Eterno está usando ela para trazer a mensagem da salvação para você. E você usa muitas vezes essa ferramenta para atacar o seu irmão. Você não é luz. Você quer apagar a luz. É diferente. Você não é uma candeia. Você é uma tampa que está tampando a luz de quem precisa levar luz para as pessoas. Cuidado. O Eterno tem visto as suas intenções. Não é eu. Não é o Moré. Não é o Roche Marco. Não é os moreins, não é os líderes dessa casa, não é os líderes em volta que estão olhando. Mas o Eterno tem contemplado o seu coração. Cuidado quando você se levantar contra o seu líder. Cuidado quando você se levantar contra a sua congregação, contra o povo do Eterno. Porque você vai pagar um preço alto sobre isso. Cleito, você está mandando uma maldição em cima de mim? Moré? Não estou. Eu estou te instruindo. Moré está te instruindo. Nós fomos chamados para te instruir. Ok? E que você venha entender essa palavra através do Ruach HaKodesh. Olha aqui para encerrar. Yeshayahu, ainda em capítulo 29, no versículo 14. Portanto, continuarei atordoando essas pessoas com coisas espantosas e maravilhosas, até que a sabedoria dos seus sábios, entre aspas, se desvaneça, e o discernimento de seus entendidos sejam ocultados. Olha bem, continuarei atordoando essas pessoas com coisas espantosas e maravilhosas, até que a sabedoria dos seus sábios se desvaneça, se apague. E o discernimento de seus entendidos sejam ocultados. Esse versículo está dizendo assim para você, o Eterno: quanto mais você perseguir, quanto mais você ansiar, quanto mais você passar à minha frente, à frente do Eterno, eu quero dizer, mais coisas maravilhosas e espantosas eu vou colocar diante de você. Quanto mais você perseguir o seu líder, mais ele vai ser exaltado. Quanto mais você perseguir a sua congregação, mais o Eterno vai honrar essa congregação. Quanto mais você fizer algo que é contra a minha vontade, mais você verá como eu sou Deus na vida do meu povo. Aleluia. É isso que o Eterno tem dito. E ele vai apagar o entendimento dos sábios. Porque você se acha sábio. Você acha. Eu disse que o achismo é uma ciência, muitas vezes, não exata e 99% errada. Então, se você acha sábio, você se acha sábio, ele está dizendo para você, a sua sabedoria vai ser desvanecida, vai se apagar. E o seu discernimento naquilo que você acha certo ou errado, vai ser ocultado diante de você e você vai se tornar um cego. Como esses dois filhos de Aarão se tornaram cegos e fizeram o que era mal diante do Eterno. Mas olha só, olha o que ele diz no versículo 15. Ai dos que cavam profundamente para esconder seus planos de Adonai. Eles trabalham na escuridão e dizem para si mesmo, ninguém nos vê e ninguém nos conhece. Ai de você quando você pensar que ninguém sabe do seu plano, que ninguém imagina o seu intento. Sabe? Quando você bate nas costas ali do seu líder e do seu pastor,
Que palavra abençoada. E quando ele passa por você, você diz assim, nossa, não vejo a hora. Não vejo a hora de acontecer isso assim. Nossa, não suporto meu líder. Nossa, não suporto o obreiro. Nossa, não suporto o Moré. Ai! Ai! Ai de você quando isso acontecer. Ame o seu líder. Ame o seu roche. Ame a congregação onde você se alimenta. Porque se uma coisa que tem nessa congregação é alimento, uma coisa que o Eterno tem dado para você é alimento, você não pode reclamar disso. Ai de você. Então, que o Eterno, que Ele venha resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele venha te dar entendimento, que Ele venha te dar discernimento, que essas palavras, através do Ruach HaKodesh, elas venham te conduzir para o caminho da salvação, para o caminho do entendimento, para o caminho da Torá, para o caminho do Eterno. E que você não apresente fogo estranho diante do Eterno, mas que o seu fogo seja estove, seja um fogo bom, segundo a vontade do Eterno para a sua vida. Que essas palavras sirvam para você de instrução e que você consiga elevar a sua vida espiritual e que você consiga melhorar a cada dia e que juntos sejamos povo do Eterno, sejamos Israel verdadeiramente conduzido pelo Eterno e contemplando as bênçãos. Que assim seja. Eu te abençoo em nome do Mashiach Yeshua. Amém, amém, amém. E eu agradeço essa oportunidade. Que o Eterno venha te abençoar grandemente. Yevarecha Adonai veishimerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.